leis orçamentárias, a fiscal e a da Seguridade Social. Já a de investimento das estatais deve ser demonstrado aí, colocado aí de forma transparente para a sociedade, mas a forma de investimento, ou seja, dando uma ênfase aos investimentos, né? Logicamente, nesse sentido, deve-se observar que, embora exista uma segregação dos orçamentos fiscal, orçamento da Seguridade Social e de investimento das estatais, trata-se de um único projeto de lei orçamentária, um único projeto. Por isso que é comum, né, se falar em lei orçamentária anual. Lei orçamentária anual, na verdade, são 3 leis orçamentárias anuais, né? Então, eu vejo que, na medida que isso acontece, ela é contemplada ao mesmo tempo, de forma consolidada, para toda a programação prevista. Então, vejo que existe aí uma consolidação em razão aí do princípio da totalidade, sempre levando em consideração a estimativa da receita e a fixação da despesa. Outro princípio extremamente importante é o princípio da universalidade, né? É um princípio pelo qual o orçamento, olha aí, de forma consolidada, já estou falando, né, deve-se conter todas as receitas ou estimativas de receitas e todas as despesas, melhor dizendo, as fixações, as despesas fixadas para o Estado, né? Então, por isso é que o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, lá no artigo 2º da Lei 4.320 de 64, o artigo 153 da Constituição do Estado do Acre, o artigo 77, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, então, ambos esses institutos jurídicos, né, eles determinam que a lei orçamentária, já falando aqui novamente na forma consolidada, haja vista os princípios da unidade e da totalidade, né? A lei orçamentária anual, que na verdade são 3 leis, deverá compreender, né? Primeiro, logicamente, já vimos o orçamento fiscal, então é bom sempre enfatizar isso. O orçamento fiscal é referente aos poderes da União, aqueles 3 poderes independentes e harmônicos, como prevê o artigo 2º da Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição do Estado do Acre, etc. Logicamente, também, além dos poderes, os fundos, né, os fundos pertencentes a esses poderes, e aí nós temos vários fundos, inclusive aqueles previstos lá na Lei 12.618, que traz aí a previsão da aposentadoria dos agentes públicos, né? Também, além dos fundos, os órgãos, né? Órgãos e também das entidades da administração pública, seja ela administração pública direta ou indireta, como preconiza o caput do artigo 37 da Constituição Federal, como preconiza o artigo 27 caput da Constituição do Estado do Acre e também o artigo 12 caput da Lei Orgânica do Município de Rio Branco. E aqui eu faço um parênteses para relembrar a PEC 112 de 2020, que vai trazer outro artigo 37 para a Constituição Federal, é a PEC da reforma administrativa, por isso devemos nos manter aí atentos ao que acontecerá com essa PEC da reforma administrativa. Logicamente que, além disso, ainda inclui na administração pública indireta, logicamente, aquela que se forma pela descentralização administrativa, os chamados órgãos, né, e entidades da administração pública direta e indireta. Na verdade, temos aí como parte nesse conceito, representando aí as entidades públicas, temos aí as fundações públicas, né? Entidades públicas de direito público, as fundações públicas, né? Estou rolando um pouquinho, porque nós já conversamos muito sobre isso, eu tenho certeza que está passando um filmezinho aí na cabeça dos senhores. Então, nós temos as fundações, aquelas fundações instituídas e mantidas pelo poder público, né? Então, esses, na verdade, fazem parte dessa composição do orçamento fiscal, o orçamento, na verdade, que diz direito à composição da administração pública, levando em consideração os seus órgãos e as suas entidades. Além disso, temos
o orçamento de investimento daquelas empresas, empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha, logicamente, a maioria do capital, né, com direito a voto. Que é o caso da Petrobras, da Banco do Brasil, como acabei de falar, reguladas pela Lei 6404 de 76, são as sociedades de economia mista, as empresas públicas, reguladas pela Lei 13.303 de 2016. Né? Temos também o orçamento da Seguridade Social, aquele orçamento que abrange todas as entidades e também aqueles órgãos vinculados à Seguridade Social, na forma do artigo 193 da Constituição Federal, né, com aquelas 3 espécies, a saúde do artigo 196, a previdência social do artigo 201 e também a assistência social lá do artigo 203 da Constituição Federal, assistência social regulada pela Lei 8.742 de 93, né, a Lei dos Benefícios da Previdência também, a Lei 8.213 de 91, assim como temos a Lei do SUS também lá na saúde, que é a Lei 8.080 de 99. Né? Então, temos várias leis aí que trazem a Lei 8.080 de 90, né? Leis que trazem aí a regulamentação dessas 3 espécies de Seguridade Social que estão presentes no orçamento da Seguridade Social. Logicamente que esta abrange aí todas as entidades, né? Entidades públicas de direito público, entidades públicas de direito privado e os órgãos que estão vinculados a elas aí, seja da administração pública direta ou da administração pública indireta, aquelas que são criadas pela descentralização, administrativa, né? Bem como também os fundos e as fundações instituídos aí, mantidos pelo poder público. O importante é que a adoção desse princípio, né? Esse princípio que é o princípio da universalidade, ele possibilita, né? Primeiro, o conhecimento a priori, né, de todas as receitas, ou seja, as estimativas referentes às receitas e a fixação das despesas, né, do governo. Então, seja na esfera administrativa federal, na esfera administrativa estadual, na esfera administrativa municipal, é uma possibilidade de conhecimento por parte de todos da estimativa dessa receita e da fixação dessa despesa. E aí, além de tudo, ainda dá uma condição prévia, né, de uma prévia autorização para a respectiva arrecadação e a realização, né? A realização desta arrecadação que poderá ser na forma do tributo ou daquelas receitas não tributárias, como prevê a Lei Orçamentária do Brasil, que é a Lei 4.320 de 64. Também traz aí esse princípio da universalidade, né? Princípio da universalidade traz também a possibilidade, além de conhecer, logicamente, conhecer as receitas e as despesas, né? A estimativa da receita e a fixação da despesa, também traz aí a possibilidade de impedimento ao próprio Poder Executivo quanto à realização de qualquer operação, né? Operação que envolva aí a receita ou a despesa, sem uma prévia autorização legislativa. Então, vejo que toda receita e toda despesa deverá sempre contar aí com autorização do Poder Legislativo. Então, o Executivo não pode realizar qualquer operação envolvendo receita ou despesa sem ter autorização legislativa. Também possibilidade aí, pelo princípio da universalidade, de conhecer o exato volume, a exata amplitude, né, global, logicamente, o exato volume global, aquele genérico, né, das despesas projetadas pelo governo. Então, veja que as despesas projetadas, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal, dentro da organização político-administrativa, isso com uma finalidade, a finalidade é autorizar a cobrança de tributos, né, como citado aqui o artigo 3º da Lei 5.172 de 66,
tributo extremamente necessários para atender essas despesas, né? Então, vejo que não pode